Aqui é o contrário. Sua cidade e seus valores. Apresentação: Nelson Carneiro. Olá, internautas, boa noite. Eu sou o Nelson Carneiro. Estamos aqui pelo Facebook, com uma live marcada com o pré-candidato a prefeito por São Gonçalo, Ricardo Pericá. Não começamos exatamente na hora, tivemos um problema de conexão, mas já acertamos tudo, ele está bonitinho lá na tela. E nós vamos fazer um debate, nós vamos fazer uma entrevista com o Ricardo Pericá. Lembrando a vocês que este espaço ele é oferecido a todos os pré-candidatos a prefeito da região metropolitana, sem qualquer ônus ou custo adicional, né? E nós colocamos à disposição de todos. Quem ainda não veio nesta tela, justamente já recebeu o convite, só não que desejou confirmar, mas nós estamos aqui mais uma vez com o Ricardo Pericá. Ricardo Pericá, boa noite, é uma satisfação mais uma vez ouvi-lo aqui na telinha do Sua Cidade e Seus Valores. Olá, boa noite, Nelson, tudo bom? Prazer estar contigo, muito obrigado por mais um convite. E, mais uma vez, estarmos aí juntos para poder trazer esclarecimento, informação para o munícipe de São Gonçalo, acreditando que, conhecendo a verdade, nós vamos libertar a nossa cidade. Tá certo. Mas, Ricardo Pericá, eu quero começar com você, esse bate-papo com você sobre a pandemia. Nós tivemos aí, ninguém pode fugir, como a violência, né? Esse vírus invisível, né? E é um inimigo invisível, como se diz, e nós temos que conviver com ele. E eu gostaria que você falasse um pouco como é que você está driblando, né, essa pandemia, até porque você, como pré-candidato, você tem reuniões, quais têm sido as cautelas, como é que você tem agido aí para driblar essa pandemia? Eu acho que nós, brasileiros, somos muito displicentes, né, na educação em tudo, né? Diferente de outros povos com outras culturas. Mas a verdade é que também pregaram uma pandemia que não existiu e não existe, né? Nós temos hoje um índice de mortalidade em todas as cidades menor do que em outros períodos, e muito menor. São as informações que temos aí, né, oficiais, não as informações da mídia que fica aí dizendo que a cada dia morre mais de mil, e a gente não sabe de onde está vindo essas mortes. Os cemitérios estão vazios. Acontece que, na cidade de São Gonçalo, continua a dificuldade do sepultamento por conta do desvio de dinheiro dos cemitérios, que já vem há muito tempo, e agora mesmo foi pego novamente aí mais um ato de corrupção no governo municipal. Infelizmente, as autoridades deixaram passar isso batido, mas a pandemia, na minha visão, ela foi totalmente aí usada, principalmente para fazer dinheiro de propina, né? Tanto que temos aí várias pessoas presas, vários governos envolvidos. Aqui houve uma união do governador com o prefeito de São Gonçalo, Niterói e Maricá, para fazer um esquema aí no Clube Mauá, onde depois 3 pularam fora do barco. Eu não tenho nada com isso, é culpa do governador, né? E o dinheiro nós não sabemos se retornará. Eu acredito que, mais uma vez, vamos perder esse recurso que poderia salvar a saúde no período da Covid, que existe, não estou dizendo que não existe, e poderíamos aí deixar um legado para a nossa saúde. Tanto dinheiro que foi aplicado e nenhum resultado aí obtido. Ricardo Pericá, nós sabemos que medidas drásticas foram tomadas, não só de atitude dos próprios prefeitos, mas também orientado pelos governadores. A gente viu aí uma situação que realmente o próprio STF, né, o ministro Dias Toffoli, né, me parece que garantiu que só quem tinha que dar as ordens, disciplinar município, estado, seria os governadores, afastando do processo o presidente da República que desejava participar com orientações, né? E se você fosse o prefeito, por exemplo, de São Gonçalo, você agiria exatamente como agiu o prefeito José Luiz Nance, ou você, com certeza, você teria outras medidas a implementar? Nós sabemos que o vírus invisível, esse inimigo invisível, também nos traz um inimigo invisível, ou não, visível, que é
a recessão econômica que nós vamos ter. Um município pobre, né? E onde se fechou geral, e hoje muitas empresas estão fechando. Essa é a notícia que nós temos. Como é que você agiria neste ponto? Primeiro, dizer que o mau uso da verba pública foi clássico aqui em São Gonçalo, como em todo o estado, né, e em boa parte do Brasil. Concordo, em parte, com o ministro, porque a própria pandemia ela tem diferenças de localidade, e não seria o presidente a pessoa mais adequada para estar cuidando disso, né, de ponta a ponta. Lógico, não poderia também ceifar o presidente como foi feito. E o Bolsonaro demonstrou boas intenções. Agora, completamente diferente, além de não fazer mau uso da verba pública, que foi só o que se viu aqui em São Gonçalo, em vez do isolamento social, eu adotaria, como Taiwan e outros países, que adotaram o afastamento social. Entrando na frente, a educação, que até é o que nós temos pouco. A sociedade, né, brasileira ela não é tão educada como outros povos. Você vê que, por exemplo, o Japão já usa máscara, né, normalmente. Aqui, nem orientaram as pessoas a usarem máscara durante 2 meses. Nós ficamos aí sem fazer uso das máscaras, né? Não se distribuiu, como deveria ser a primeira coisa a se fazer. Mas eu adotaria aí, principalmente, o afastamento social, que é diferente de isolamento social. O isolamento social é você confinar todas as pessoas dentro de casa, fechar os comércios, né, acabar com a economia. E o afastamento social é um ato de educação com a população para que ela possa se afastar sabendo que uma pode contaminar a outra, né, adotando medidas de higienização para que as pessoas pudessem aí manter a sua vida normal. A não ser que aqui em São Gonçalo, no Brasil, o vírus realmente tivesse ocorrido como aconteceu em outros países, né, mas não aconteceu. Eu acho até que também pelo fato da temperatura nossa aqui, porque esse inverno foi atípico. Eu não lembro de um inverno como esse, que deu praia em maio, e abril e junho. Não lembro. Você podia ter uma praia em maio, mas você não tinha uma praia em abril, você não tinha em junho. Agora foram uns 4 meses de praia em pleno inverno, né? Então, até no inverno, perdão. Então, o clima foi completamente diferente. Eu acho que isso ajudou muito. Mas eu adotaria aí o afastamento social, dissipando os horários de funcionamento de todos os setores, porque aí você não faria aglomeração pública, né? Também o próprio transporte estaria dissipado nesses horários, para você ter um escalonário de funcionamento diferenciado e não fazer as pessoas irem para o trabalho no mesmo horário e retornarem para casa no mesmo horário. E, enfim, aí você manda o pessoal ficar isolado em casa, mas quando vai ao banco está todo mundo aglomerado, pessoas idosas, o dia inteiro numa fila, onde baixa a imunidade do idoso, que é o principal afetado com o vírus. Quer dizer, tudo completamente errado, né? Uma pandemia de erros. Inclusive eu vi você mostrando em uma filmagem, né, um vídeo, pessoas que se aglomeram não só nos correios, né, como também nas filas do banco, né? Então, realmente, esse cuidado me parece que não houve e teria que ter sido mais, talvez até ao represar, né, duramente como aconteceu, e quando se abriu, como se diz, quando abriu o espaço, todos foram correr atrás. Mas, Pericá, nesse caso aí, por exemplo, eu acho que o ministro, ele realmente tolhiu o Bolsonaro de entrar neste lado, mas não proibiu o Bolsonaro de ter que bancar com essas despesas aí duvidosas de governadores e prefeitos. A União é que vai bancar isso, né? A União é que vai bancar isso. Aliás, nós é quem vamos bancar. Então, parece assim meio conflitante, né? Não, aqui você não pode dizer o que tem que fazer, mas você tem que pagar esses custos. Você não achou isso pernicioso, não? A intenção foi clara, né? A intenção clara de tentar afetar o presidente Bolsonaro, porque acabando com a economia, é tentar pregar hoje de que o governo dele vai mal, porque aumentou o desemprego, né? As lojas estão fechadas,
Então, está claro essa intenção, a população está enxergando isso com muita clareza, que o órgão de imprensa também está mobilizado nisso, da preocupação com o Bolsonaro de cortar as verbas, né, da Lei Rouanet, dos esquemas. Então, essa é a grande preocupação com as outras autoridades que estão emanadas aí em fazer de tudo para prejudicar o presidente, mas esqueceram que no meio desse mar e a montanha aí tem um marisco, que é a população, né? E está difícil para a população, vai sofrer muito, o desemprego vai ser grande, né? E nós vamos passar por muitas dificuldades aí para frente, haverá um empobrecimento muito grande da população no Brasil. Tá certo, nós estamos falando aqui com o Ricardo Pericá. Ricardo Pericá é atual vice-prefeito, né? E é pré-candidato a prefeito do município de São Gonçalo, e nós estamos falando com ele aqui sobre a situação da pandemia, né? Esses desvios, o isolamento, que foi total, né? Teve cidade aí, por exemplo, Niterói, e impediu que moradores de São Gonçalo e de Maricá entrassem no município, quando, na realidade, ele esquece que a mão de obra, né, que atinge aqui, que impacta a cidade de Niterói, começando do gari ao zelador de prédio, aos porteiros, quase todos quase maciçamente desses dois municípios. Mas, Pericá, nós temos um ponto importante que eu quero falar com você daqui a pouco, a situação do lixo. Quero falar também sobre outras situações que eu vou me lembrando aqui, a gente vai colocar. Mas eu gostaria que você... Há poucos dias eu estava falando com um pré-candidato a prefeito, e eu não vou citar o nome, é óbvio, né? E ele disse, quando eu disse assim, o que você acha do governo Bolsonaro? Ele disse assim, Nelson, eu não vou nacionalizar a campanha. Nós sabemos que São Gonçalo é um município que ele não tem vocação de esquerda, mas hoje nós temos inúmeros candidatos da esquerda. Você, na sua opinião, você acha que vai haver radicalização de pontos da direita e da esquerda no palanque da campanha de prefeitos do município? Eu acho que a esquerda está muito enfraquecida, né? Ela está muito enfraquecida, ela corrompeu muito o país, ela se afastou muito da população, ela menosprezou muito a inteligência do brasileiro. Então, hoje, ela não configurará mais no segundo turno durante um bom tempo. Ela tem que se refazer novamente. Não adianta sair do PT e para o PDT para se esconder, né? Então, a população sabe. Hoje, por exemplo, São Gonçalo, as pessoas tentam implantar, dizer que 2 governos locais são prósperos, são bons, mas não são. Nós temos 2 cidades vizinhas que os 2 prefeitos estão enrolados em improbidade administrativa e desvio de dinheiro público. Um foi igual a ser preso, o outro está com os bens bloqueados, está inelegível. Quer dizer, isso não é modelo de gestão nenhuma. Agora, ter muito petróleo pode acontecer com Maricá e Niterói, o que aconteceu com Macaé. Era uma cidade próspera, com muito dinheiro, esqueceram de prever o futuro, economizar e fazer o dinheiro produzir, e hoje paga o preço por más gestões que estiveram no passado. Isso pode acontecer com Maricá e Niterói. Viver a glória do petróleo hoje, esbanjando dinheiro, gastando de maneira equivocada, né, fazendo esses esquemas que foram feitos aí com o governo do Estado, tentando aí inventar um tal de hospital de campanha no Mauá, e depois a população vai sofrer, porque vai perder o boom econômico desse momento, que poderia preparar um futuro melhor para aquela cidade. Então, pode acontecer isso. Agora, usar isso aí como modelo de gestão, quem está em delação premiada, quem está com os bens bloqueados, quem foi pego roubando dinheiro público, pelo amor de Deus, você não pode admitir mais isso. Temos que mudar esse quadro, né? Tá certo. Sua cidade e seus valores. Apresentação: Nelson Carneiro. Olá, amigo, nós estamos aqui com Sua Cidade e Seus Valores, nós estamos batendo um papo aqui com o pré-candidato a prefeito do município de São Gonçalo, Ricardo Pericá, que é o atual vice-prefeito, né? E nós estamos falando aqui sobre algumas situações. Eu gostaria de me deslocar, Pericá,
eu sempre fui uma pessoa do meio pobre, eu criei na roça, roupa remendada e aquelas chapas de remendo, que hoje até é charme, né? A juventude colocar um remendo, né, na calça, e a gente realmente passava por isso. Mas minha mãe sempre me disse, meu filho, pobreza não é sinônimo de sujeira. E nós vemos que o município de São Gonçalo é um município pobre. E eu vejo de vez em quando, eu mesmo denuncio inúmeros lixeiras na cidade, eu vejo você também denunciando, vejo outros repórteres aí que agem aí denunciando, e alguém diz assim, o povo é culpado, sempre o povo é culpado, né? Bom, eu acho que até pode ter um pouco de falta de educação, mas eu acho que há muito mais falta de eficiência nesse sentido. Como que se fazer para transformar São Gonçalo uma cidade pobre, mas numa cidade limpa? Olha, essa primeira questão dos recursos, né, financeiros de São Gonçalo, sua condição financeira é uma condição pobre. Mas isso não quer dizer que o pobre tem que viver numa casa suja. Quantas pessoas pobres vivem numa casa limpa, né? Agora, o cara pode ser pobre e ser sujo, pode ser rico e ser sujo. É lógico que a dificuldade do pobre é maior do que a do rico. Então, a gente compara hoje a cidade de São Gonçalo e Maricá, é um cidadão que ganha R$4 mil, é o gonçalense. E o cidadão de Maricá é um cidadão de R$40 mil. Quer dizer, o padrão de vida, a gestão do cara que ganha R$4 mil tem que ser completamente diferente do cara que ganha 40. Dizer que vai trazer a gestão de lá para cá não é uma verdade, porque não vai trazer os 40 mil para cá, né? Então não vai trazer o dólar, não vai trazer o petróleo para São Gonçalo. Então, aí é uma mentira em cima da população. E a questão do lixo é muito simples, né? Hoje é uma cidade grande, com muitos terrenos abandonados, nós podemos fazer aí os ecopontos e, através de cooperativas, para que possa fazer... A cooperativa vai fazer um pente fino. O ecoponto é um local onde a própria população pode destinar aquele lixo que a prefeitura não vem coletando. E deveria, né? E futuramente faremos isso. Mas, no primeiro momento, não temos. Então, temos que iniciar resolvendo o problema. O ecoponto, inicialmente, é a solução. Porque o morador que cortou um galho de árvore, ele vai chegar no ecoponto e vai descartar o seu galho de árvore, vai descartar o seu reboco. Então, também terá a cooperativa que vai passar nas casas oferecendo o transporte, porque isso aí é dinheiro. A cooperativa irá lucrar com a entrega, com o descarte desse galho de árvore, com o descarte desse entulho, com o descarte do papelão, do plástico, do PET. Então, haverá aí essas pessoas que são catadores de lixo, que pegam o lixo, ganha lá um trocado do comerciante para jogar o lixo na calçada, na esquina, ele vai ganhar um dinheiro para ele recolher esse lixo nos locais e levar para o ecoponto, né? E levando para o ecoponto, separado, haverá aí as equipes que o ecoponto vai ligar e informar, olha, a baia dos galhos de árvore já está cheia, pode mandar um caminhão. E o caminhão não vai lá para pegar um pouquinho só, vai encher um caminhão, né? E normalmente uma parceria feita com as cerâmicas, que vão levar esses galhos de árvore para poder gerar lá o funcionamento das cerâmicas. E eles vão pagar por isso. Esse dinheiro será dado para as cooperativas. E aonde a prefeitura lucra nisso? Primeiro, limpeza do bairro. Segundo, se reciclarmos até 40% do lixo, faremos uma economia do que foi tratado no passado, né? Está se pagando hoje 23 milhões de aterro, nós faremos uma economia e só vamos gastar 13, até resolvermos essa questão do aterro. E eu tenho recebido já notícia que eu falar sobre isso tem incomodado muito, existe um esquema muito pesado e que eu vou sofrer muito com isso. Até me disseram que Neilton sofreu um pouco por aí, porque ele não estava pagando o aterro direito e pode ter sido isso que gerou algumas iras em cima do Neilton. E a minha fala em cima disso diz que não tem soado bem ao sistema político na cidade. Já tenho recebido várias notícias a esse respeito. Me coloco preocupado aqui pela primeira vez numa live, né? Mas devo fazer até um vídeo falando sobre isso. Está me causando muita estranheza estar ouvindo isso diretamente à minha pessoa.
Tá certo, nós estamos falando aqui com o Ricardo Pericá, né? Você pode deixar uma pergunta, né? Você pode deixar uma pergunta aqui para o Ricardo Pericá, desde que ela seja objetiva, uma mensagem desde que não seja ofensiva, e nós estamos nos adaptando ao novo meio, né, da tecnologia, e eu quero aproveitar aqui, Ricardo, e fazer uma pergunta aqui para você. Essa pergunta é do o Moisés Barbosa, pré-candidato a prefeito Ricardo Pericá. Os comércios de nossa cidade, muitos faliram com a pandemia. O que fazer para ajudar as pequenas e médias empresas? Comércio. Olha, já deveriam estar sendo ajudados porque o Bolsonaro mandou mais de 100 milhões para o prefeito, tá, Moisés? Mais 100 milhões, mas o prefeito achou que vocês não estão precisando, vai usar esse dinheiro aí para fazer georreferenciamento, 12 milhões, pagar 3 milhões aí de aluguel de motocicleta, já alugou uma maquininha para serrar ossos lá no cemitério por 3 milhões e 200. Então, as prioridades do prefeito são outras, e não o comércio local, infelizmente. Não sei se está usando para outros fins também, porque é muito dinheiro. Foram mais de 100 milhões enviados pelo governo federal para o prefeito, tá? Não é com 600 reais da população, não. Estou falando para o prefeito usar na pandemia, sem precisar pegar o próprio recurso público da cidade, que ele poderia também fazer isso. Ele, por conta da pandemia, estava fazendo, pegar a fonte de recurso 00, pegar todo o recurso do município e usar na calamidade pública. A lei faculta ao prefeito isso. Mas Bolsonaro mandou dinheiro para todas as cidades e São Gonçalo foi contemplado com mais de 100 milhões de reais. Bom, nós estamos falando aqui com o Ricardo Pericá. 100 milhões de reais, Pericá? Deixa eu responder aqui ao Gabriel de Paula. Gabriel, não entra nessa conversa fiada dos caras dizerem que vão abaixar salário de vereador, que vai diminuir o número de vereadores na Câmara. Isso não funciona, tá? Isso é uma mentira. Porque o que vai para a Câmara é o 1/10, é o percentual. E pela cidade de São Gonçalo, esse percentual pode ser de até 4,5%. O que precisa fazer para o município economizar é diminuir o 1/10. Isso ninguém vai fazer, certo? Então, quando falar em baixar o salário de vereador, não adianta baixar o salário do vereador e aumentar o número de assessores, aumentar a verba de gabinete. Então, não adianta, não haverá economia, é falácia. Então, é melhor deixar o cara ganhando o dinheiro que ele está ganhando, pelo menos todo mundo sabe quanto ele ganha, né? Haverá reclamação direta a ele, mas se quiser fazer economia, terá que se mandar menos dinheiro para a Câmara, né? Ou a Câmara assumir aí uma devolução de dinheiro para a Prefeitura. Ricardo, justamente essa pergunta eu ia encaminhar para você, mas lembrando que me parece que essa iniciativa de reduzir salário de vereadores não passaria da data vênia, não seria uma iniciativa do Executivo, mas sim dos vereadores. Inclusive, nós tivemos aí a proposta do vereador Lecinho, pessoa que eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, e ele dizia que ia propor a redução do número de vereadores. Até hoje eu não sei se realmente houve, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas estou só lembrando que ele disse isso, não sei se você chegou a saber dessa informação. Eu falo, eu jamais apresentaria em toda a minha vida pública um projeto desse, enganador, projeto mentiroso, entendeu? Chega de enganar a população, essa turma tem que parar com isso. Todo ano é um tal lá de chegar lá e dizer que vai reduzir, eu quero reduzir o número de vereadores para ganhar voto, porque a população, por não ter informação, acredita nessa conversa fiada. Isso não há redução de dinheiro nenhum. Vai 4,5% para a Câmara. Então, você pode botar um vereador, ele vai ficar com o dinheiro todo. É conversa fiada, gente. Eu quero ver reduzir o percentual. Aí sim, aí o cara falar que vai fazer isso, a gente vai bater palma para ele. Agora, dizer que vai diminuir o número de vereadores, isso é conversa fiada. A redução do salário não passa, eu vou explicar a vocês por quê. Por mais que não haverá perda para o vereador, porque ele vai ganhar de outra forma, não haverá perda. Mas ele ficará com uma dificuldade de justificar os bens adquiridos por ter aí uma receita pequena e a sua receita, né, na hora de apresentar uma receita e justificar,
né, as casas, os jet skis, as lanchas, as casas de praia, os apartamentos, um monte de loja, vai distanciar muito, né? Então, por isso que muitos, não só políticos, funcionários públicos, querem ter um salário mais alto para que possa facilitar a justificativa junto à Receita Federal dos bens adquiridos. Bom, eu quero deixar até claro aqui que eu citei o nome do vereador Lecinho, né? Porque foi isso, ele Foi ele o último falou. a apresentar esse projeto. Eu deixo como eu citei o nome do vereador Lecinho, eu estou à disposição do Lecinho para a hora que ele quiser esclarecer sobre isso, porque eu acho que isso é de grande valia para os como se diz? Para se dizer quem é competente e quem não é, para mexer com a Câmara de Vereadores, que não é, no meu entender, o prefeito. O Márcio eu também me coloco à disposição de qualquer vereador que esteja no mandato, não é mandar assessor para discutir comigo, que aí está de brincadeira, né? Mas qualquer vereador que esteja no mandato, se quiser discutir comigo essa questão da redução de número de vereadores, né? E que se engana ou não a população, a economia no município, eu estou aqui à disposição de qualquer vereador para discutir isso. Então está feita a ressalva, o Lecinho tem o espaço necessário, se ele achasse necessário. Michael Espíndola, o que eu não entendo, diz ele, Pericá, o que eu não entendo é por que tantos pré-candidatos a prefeito que não os vemos na cidade aparecerem em época eleitoral como se fossem os salvadores da pátria. Ricardo, a que se deve isso? Retrato da velha política? Nos diga o que o senhor tem de diferente deles. Entendeu a pergunta aí, Ricardo? Está na tela. Entendi. Eu me acho um apaixonado pela cidade e vejo que essas pessoas, no momento eleitoral, descobrem que são apaixonados por São Gonçalo. Quando tem um cargo de deputado federal, mandam dinheiro para outras cidades. Quando vem a eleição, eu sou apaixonado por São Gonçalo, né? Moram em outra cidade. Aí, quando vem a eleição, não, eu quero morar em São Gonçalo, porque tem que ter o domicílio eleitoral. E aí se dizem apaixonados por São Gonçalo. Tem alguns agora querendo disputar o voto do Bolsonaro. Mas quando o Bolsonaro foi presidente, não declarou o voto ao presidente, né? Inclusive, muitos que foram até deputados federais, o Bolsonaro lá não teve o seu apoio. Agora não, agora eles descobriram que eles são bolsonarianos. Então, é tudo muito complicado. Mas a população vai conhecer a verdade vai libertar a população de São Gonçalo. Estamos aqui para isso. Bom, outra pergunta aqui. Passou uma aí, passou uma pergunta aí. Não, mas a gente vai voltar lá. Já peguei, vou pegar mais rápido aqui. Creche conveniados, porém estão esquecidos. Alguns 5 meses é passado, prefeitura 5 meses sem salário. Tá certo? Vamos lá. Tem muita coisa aí, Gleice, nessa questão das creches, tá? Nós temos as creches que recebiam dinheiro, eu denunciei algumas, recebiam dinheiro e não davam gratuidade para as crianças, que era crime. Infelizmente, o Ministério Público não agiu com força e verdade nisso aí. Apenas a prefeita Aparecida Aparecete tomou uma inexigibilidade por conta disso, tá? Existe também as creches que prestam mau serviço. Na maioria, não. A maioria das creches prestam um bom serviço e a maioria da creche, isso aí é economia para o município. Porque, embora o valor seja de R$320 por criança, aproximadamente, né, se o município fosse gerir isso aí, não conseguiria fazer um serviço com esse valor. Então, neste caso, é importante fazer com essas creches conveniadas, mas que haja uma fiscalização, que isso não seja um presente de campanha para alguns donos de creche, que ficam aí nas redes sociais me criticando, mas porque eu denunciei a creche dele, tinha lá os convênios de 200, 300 mil reais e não dava a gratuidade para as crianças, as creches foram fechadas ou foram obrigadas a dar a gratuidade para as crianças. Então, a população precisa saber disso. Acabando com essa safadeza, aumentaremos muito o número de creches na cidade, né? Já estamos aí em cima disso aí, tá bom? Tá certo. Nós estamos falando aqui com pré-candidato a prefeito pelo município de São Gonçalo, Ricardo Pericá, e nós estamos falando de assunto interessante, eu acho que está muito importante, está muito concorrida aqui a nossa live, e nós vamos continuar. Deixa eu responder aqui a Neiva Moura, por acaso eu conheço a Neiva Moura, é uma cidadã gonçalense que trabalha muito para se manter, para sustentar
a sua vida, a sua família, né? Então, Neiva, eu quero dizer que vamos melhorar a cidade sim, porque pessoas como você são trabalhadoras e merecem respeito, né? Mas não sou aquele cara que o povo, não sei o que, merece respeito, né? Até não sei nem como é que fala aquele, né? Mas um abraço aí, um abraço também a Luiz Berger, né? Vai aumentar o número de funcionários da limpeza de São Gonçalo? Com certeza, principalmente usando a verba de maneira adequada, não é contratar 500 funcionários e só apresentar 300, que é o que vem acontecendo por aí. Edson de Souza pergunta, Ricardo, em relação às desordens públicas na cidade, e eu já te pergunto logo, aproveitando aqui do Edson, a desordem do Alcântara, desse polo industrial, um polo arrecadador de impostos, que definhou com relação a ser um polo industrial do jeans, né? De confecção do jeans, né? Das famosas calças jeans. Então, eu já incluo dentro dessa desordem aí, Pericá, aproveitando um gancho aqui do Edson Souza, que está participando conosco. Olha, Nelson, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo trabalhador, porque eu sou um viciado por trabalho. Então, eu digo que uma cena daquela de postura tomando mantimento de camelô, eu não consigo assistir aquilo, não vou aceitar isso, não. Eu não aceito isso, não, tá? Agora, nós também não podemos sacrificar o comerciante e deixar aí o espaço público ser tomado a Deus dará, não é assim. Então, nós temos que preservar um espaço para as pessoas, para o camelô, porque o camelô não está ali porque ele quer ser camelô, está ali por uma dificuldade financeira momentânea, muitos conseguem depois se tornar um grande empreendedor, então temos que resguardar um espaço para esse trabalho, né? Dar todo o carinho a eles possível, mas temos também que acabar com a desordem urbana, né? Dar calçada para o cidadão poder transitar facilmente, o comerciante ter a sua porta preservada, e eu tenho certeza que isso não é difícil, é sentar uma mesa e conversar, porque o camelô ele não está interessado, Nelson, em estar na porta de ninguém, em atrapalhar a passagem de ninguém, ele quer ganhar dinheiro, ele quer onde tenha público e tenha condições dele ganhar dinheiro. Esse é o objetivo dele, ele não quer ficar na porta de ninguém, né? Então, se você der ele um local onde ele vai ganhar dinheiro, onde ele possa buscar o seu sustento e ter ali um conforto para trabalhar, isso vai acontecer, não tem dúvida nenhuma. Ricardo Pericá, eu acredito que essa parte aqui não é muito com o município, mas já que o Gabriel de Paula está perguntando, Ricardo, tem algum projeto para o piscinão de São Gonçalo? Bom, as pessoas querem mergulhar em algum lugar, água limpa, etc., Pericá. O piscinão foi um erro feito pelo garotinho, foi um erro grave, porque o custo de uma pessoa no piscinão, usando ou não, é como se fosse R$60. O custo de você manter uma piscina é muito caro. Agora, a piscina de água salgada é 8 vezes mais caro, porque o sal inibe os reagentes normais que você usa numa piscina, os reagentes mais baratos. Então, o equipamento para você manter um piscinão de areia, que não é azulejo, né, que tem ali muito óleo, muita impureza, manter aquele piscinão limpo, o custo era 8 vezes mais caro, era um valor astronômico. Tanto que quando o Estado passou o valor para a prefeitura, a prefeita cresceu o olho, adorou, mas quando ela não aguentou um mês ali para manter as piscinas, e de lá para cá ficou abandonado. Então aquilo foi um erro, porque foi um custo muito caro, em local inadequado. E eu pergunto, eu digo para você, eu te apresento que dos 95 bairros, 80 não vêm frequentar. Vamos falar que alguém de Marambaia vai vir para o piscinão? Alguém de Monjolos, Vista Alegre, Mundel, Anaia, o cara pega um ônibus e vai para Piratininga, entendeu? Então, isso foi inadequado, um erro. 80 bairros do município não vão querer usar. O cara está no Morro do Castro, ele vai andar para trás e vir no piscinão? Não vem, ele vai para Niterói, que está mais perto dele, né? Rio do Ouro, Maria Paula, México, Grécia. Então, não tem isso. Foi um erro absurdo. Né? Foi muito bom para quem mora no Boa Vista, legal, mas um investimento muito caro para fazer política e aparecer. Agora, se fizesse piscinas de bairro, aí seria uma lógica. Você tem uma piscina de bairro em Monjolos, uma piscina de bairro em Maria Paula, uma piscina de bairro em Marambaia, como nós temos lá o sítio Tamires, que é frequentadíssimo em Marambaia, né? É um sítio que tem uma movimentação grande,
que não está melhor hoje porque não tem nem rua para chegar, que o prefeito abandonou o bairro da Marambaia. A rua lá do Tamires não tem como você chegar, entendeu? Tá horrível aquela rua lá. Mas se você fizesse piscina de bairro, talvez ficaria muito mais barato, né, e uma logística muito melhor. Bom, nós estamos aqui com o William Muniz, né? E ele diz assim: gostaria de saber o projeto dele para a população em situação de rua, porque não tive técnico centropop, identificamos 40 fantasmas ligados a vereadores, qual sua política para assistência social. Ele está tocando aqui numa situação, ressalvo aí com relação a quando ele fala dos vereadores, eu ressalvo isso. Agora, eu quero dizer que é uma coisa que me preocupa muito, são os moradores de rua. E não é diferente em Niterói. Niterói é uma situação muito complicada, mais complicada do que São Gonçalo, muito mais. Eu vivo nestas duas cidades e posso garantir isso, que é muito mais complicado. E qual é o seu projeto para o morador de rua, Pericá? William, muito obrigado pela sua pergunta, sei da sua capacidade, né, o seu zelo pela cidade de São Gonçalo e o carinho também pela profissão que você tem. E estou te acompanhando, sei que você tem avançado na sua profissão. Parabéns por isso. É muito triste, William, saber que nós temos aí fantasma, né, e temos aí uma gama de pessoas, né, infelizmente, aí, moradores de rua, que precisariam ser assistidos, e a prefeitura loteia, nesse momento de campanha, para vereadores, para cabos eleitorais, vagas que poderiam ser feitas para trabalhar. Eu mesmo posso dizer isso, o meu próprio partido, quando eu era candidato a prefeito, fui vendido, o Neilton comprou o partido ganhou a Secretaria de Antidrogas, e ninguém foi aí assistido, porque a secretaria foi dada por um partido em troca de apoio político. Isso tem que acabar. E eu estou muito a cavaleiro para poder aqui falar ao público, porque em momento nenhum eu fiz troca em todo o meu tempo que estive dentro da política. Eu não fui dono de colégio, eu não fui dono de posto de saúde, então não participei dessa politicagem. Então estou a cavaleiro para ajudar a São Gonçalo a sair dessa politicagem de troca-troca, onde os serviços não são prestados e não funcionam para a sociedade. Bom, muito obrigado pela participação. Nós estamos falando aqui com o Ricardo Pericá. Ô, Fonte Boa, você me tirou a pergunta aqui, essa era o fechamento, Fonte Boa. Olha só o que a Fonte Boa pergunta, Vanderlei Fonte Boa. Ricardo Pericá, você já escolheu o seu vice? Esse era o fechamento. Ô, Fonte Boa, me roubou minha pergunta, Pericá. Olha, eu estou muito feliz, realizado, mesmo que não haja vitória. Primeiro, pelo número de pré-candidatos ao partido. Nós temos mais de 80 pré-candidatos ao partido, PSL, e foi feito lá uma entrevista entre os pré-candidatos que procuraram um partido que não dá ajuda de custo nenhuma para os pré-candidatos. E parece que de 94 pré-candidatos, assim, a informação que eu obtive, apenas 3 não foram para o partido pela principal fato de Pericá ser um pré-candidato a prefeito. 3 tinham outras indicações, já estavam no partido, mas, mesmo assim, são favoráveis ao Ricardo Pericá. Então, isso é motivo de muito orgulho. E hoje nós estamos tendo aí uma gama de pessoas boas envolvidas na política, porque existem pessoas boas, né? Sabemos disso. E nós estamos estudando isso com muito carinho, né? Porque também aqui não vou fazer troca. Igual o cara bota a mãe de fulano, a filha de fulano para serviço, e porque o partido tal vem para cá, o partido B vem para lá. Nada disso. Nós vamos pegar alguém que tenha capacidade e realmente possa somar com o prefeito. Temos que entender que o vice é uma pessoa que pode governar, tem que estar apta para governar e não pode ser feita uma troca também pelo vice. Não faremos isso, como não aceitamos nenhum vereador em nosso partido. Avisamos para nem se inscrever. Foi avisado em rede, em todas as mídias, para que os vereadores de mandato nem se inscrevessem no PSL, porque não seriam aceitos. Então, nós vamos botar um critério muito forte nisso. Mas temos hoje uma listagem muito boa, né? Me deixa muito feliz para seguir uma caminhada aí tranquila. Saiu uma mensagem aí para a gente ler. Bom, mas não foi decidido ainda, não foi decidido ainda. Bom,
Nós estamos aqui com o pré-candidato a prefeito do município de Nelson Carneiro tem indicação de vice para a gente aí. É mesmo? Ei, coitado do Nelson, nenhum partido quis o Nelson Carneiro. Bom, Pericá, nós temos aqui Emerson Santos Ferreira disse: boa noite, Ricardo. Eu acho que São Gonçalo tem que ter homens de coragem e de caráter para fazer uma cidade melhor. Nossa cidade está um lixo. Vereadores têm que tomar vergonha na cara e fazer algo importante para o povo gonçalense. Não ser eleito para seus próprios prazeres e fraturas. Não sei, pode ser fratura ou faturas. O certo é que essa é a pergunta do Emerson Santos Ferreira, que eu agradeço a sua pergunta e já coloco aqui o meu programa à disposição de qualquer vereador que se sentir incomodado com essa colocação. É para você, Pericá. Obrigado, Emerson. Estou vendo uma foto aí com a família junto, isso é muito bacana. O Emerson, realmente, agora a gente tem que ter coragem para quebrar esse sistema. Porque eu não acredito também, estive na Câmara, não acho que todos que entraram lá entraram com a intenção de fazer errado, não. Mas o sistema, ele é muito perverso, é muito forte, é muito perigoso e faz com que as pessoas venham a ceder. É muito difícil, tem que ter muita coragem, muita força para não ceder, para ficar firme, para não sentir medo, né? E principalmente você ter uma pessoa que esteja à frente da condução aí desse vagão para não deixar isso acontecer. E é o que nós esperamos poder fazer pela cidade de São Gonçalo. Temos que quebrar esse sistema. É um sistema que é muito forte. Não envolve só os vereadores, envolve o Poder Judiciário, envolve o Poder Legislativo, enfim, envolve as mídias também. Então, é o que o Bolsonaro está passando lá. É muito forte. E digo que nós vamos passar esse problema de talvez mais grave que o Bolsonaro. Porque acho que eles não acreditavam que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Então, o Poder Judiciário não se aventou muito. Mas agora você pode ver que o Poder Judiciário ele está aí botando a cara em todas as pontas, se mobilizando e agindo, né, e de maneira, muitas vezes, não republicana, que é o que a gente tem visto aí. Pessoas que não cometeram nenhum crime e estão sendo presas, bandidos sendo soltos. Quer dizer, o Poder Judiciário está meio esquisito, né? Eu estou achando que eles estão muito nervosos e estou preocupado até agora com a minha eleição também, tá? Temos percebido movimentações aí muito suspeitas acontecendo, mas vamos orar para que Deus nos proteja e a gente possa, com a nossa coragem, suplantar tudo isso e quebrar esse sistema de corrupção na nossa cidade e fazer um governo para a população. Ricardo Pericá, o Giovanni Souza ele diz assim, o artigo 6º da Constituição Federal, né, ele citou até 88, dos direitos sociais. Senhor Ricardo Pericá, qual é a sua proposta de governo para a educação do município, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê escolas a cada 400 metros de sua residência em funcionamento? E manda um abraço, Ricardo. É com você. Eu acredito, Giovanni, que a gente não tenha muitos problemas com a estrutura das escolas no que se diz respeito às localidades, tá? As estruturas físicas estão precisando realmente de melhores reparos. Agora, há uma desorganização muito grande, porque você tem uma escola próxima à sua casa e quando procura não tem vaga. Talvez por uma sala fechada, por uma falta de estrutura, ou até mesmo por uma desorganização, né? Eu, por exemplo, no meu início de mandato, eu tinha uma criança do Amaral Peixoto, de perto do Amaral Peixoto, que ele estudava no Duque Estrada, e de perto do Duque Estrada, que achava que o Amaral Peixoto era melhor. E eu até achei estranho isso, Léo, o que está acontecendo? E muito até pela questão da violência. A mãe do Amaral Peixoto falava, não quero meu filho aqui não, porque aqui está muito violento. Quero uma vaga no Duque Estrada. Aí o Duque Estrada, não quero meu filho aqui não, porque está muito violento, eu quero no Amaral Peixoto. É porque a violência ela não enxergava, ou na verdade ela enxergava daquele colégio que estava próximo à sua residência. Então, isso aí eu teria que estar entendendo melhor essa desordem aí para poder a gente equacionar, né, e cumprir essa meta aí, porque realmente, quanto mais próximo à escola, melhor. Eu, por exemplo, tenho amigos que querem colocar na minha escola uma criança
E a distância, quando eu pergunto onde você reside, tal lugar, fala, não faça isso. É importante que seu filho estude próximo à casa dele, terá amigos próximos. Então, isso é importante, que seja feito isso. A distância hoje tem que se pensar muito, né? Ô, Ricardo, pelo jeito que as pessoas estão participando, acho que a gente fica até amanhã de manhã aqui para você responder todas essas perguntas. Mas vamos a mais algumas aqui. Nelson Carneiro, gostaria de saber do pré-candidato se ele toparia fazer um debate com os outros pré-candidatos a prefeito. Não vejo outro tão ativo quanto Ricardo nas denúncias pela cidade, inclusive nas filas do Banco Itaú, e é que se deve o silêncio da oposição, segundo Ricardo Pericá. Nelson, eu vi uma outra pergunta e vou responder também, passou? Do Kleber. Nelson, você me conhece, né? Eu nunca fugi de debate nenhum, não fugirei de debate nenhum, mesmo que seja desfavorável à minha pessoa, né? Porque eu estou aqui para pregar a verdade. Não sou melhor do que ninguém, mais inteligente que ninguém, né? Agora, tenho um amor no coração muito grande pela cidade e acho que isso aí pode suplantar muitas coisas, pode superar muitos obstáculos e muitas falhas que a gente vem a ter. Então, estou aí para qualquer debate com o candidato, com o assessor não, porque isso não é correto. E aqui o Kleber aí fala dos estacionamentos. Eu sempre disse que um prefeito, para colocar uma placa de proibido estacionar, deveria colocar 2 de permitido estacionar. Hoje, a falta de estacionamento em São Gonçalo, ela acarreta num desconforto para o cidadão e também na falta de movimentação aos comércios. Então, nós temos que criar estacionamentos. Se o PSL quer eleger o prefeito, que ficará na história como o prefeito que mais criou estacionamento na cidade de São Gonçalo. O PSL quer aumentar muito o número de estacionamentos na cidade de São Gonçalo. E o PSL quer fazer o prefeito que venha a ser o prefeito que menos multou o munícipe na cidade de São Gonçalo. Acabar com essa máfia de reboque, essa máfia de multas dentro da cidade de São Gonçalo. Bom, aqui a Érica, ela não diz quem é essa pessoa. Concordo, ele quer trabalhar. Muito melhor que rouba. Mas, de que roubar deve ser. Mas a prefeitura prefere maltratar junto à postura que procurar dar a solução adequada, respeitosa. Enfrentar a brutalidade ninguém quer, lamentável. Bom, essa é uma pergunta aqui, né, que está ligada a isso. Eu entendi o que a Érica quis dizer. A Érica quis dizer que a prefeitura prefere maltratar o trabalhador, mas correr atrás do bandido ninguém quer. E ela está correta. Nós temos que dispor de mais força, de mais violência, à bandidagem, e não ao trabalhador. O trabalhador, a gente tem que esgotar toda a conversa possível. Eu disse uma época para o líder da Aparecida Panicete, eu falei o seguinte, olha, pegaram uma senhora com isopor, tinha R$15 na caixa de isopor da senhora e levaram para a garagem da prefeitura. Eu acho que aquilo ali tinha que pegar a pessoa, anotar o CPF dela, mandar ela entrar na Kombi da prefeitura e falar o seguinte, minha querida, você mora onde? A Kombi vai te levar em casa. Você não vai poder trabalhar aqui hoje. Né? Há uma denúncia, enfim, por algum motivo não pode trabalhar aqui hoje. Mas a Kombi da prefeitura vai te levar em casa. Que a mesma gasolina que vai gastar para quebrar o isopor dela e levar o isopor dela quebrado para a garagem, é a mesma gasolina que a prefeitura vai levar para entregá-la em casa e deixá-la tentar sobreviver com aquele isopor dela. Então, é tudo muito desumano com o cidadão gonçalense. Então, pode ter certeza, eu sempre briguei muito por isso na prefeitura como vereador e não vou admitir se um dia o PSL não vai admitir que o seu governo aconteça isso. Entendeu? Ô, Ricardo, nós temos aqui o Márcio Batista, ele diz assim, Ricardo Pericá, tem como acabar com as secretarias alugadas fora da prefeitura? Eu acho que é aquela locação que faz para abrigar a secretaria e os seus funcionários. E dentro disso, eu lhe perguntaria, você vai fazer, além desse que ele está te perguntando, você também vai fazer enxugamento na máquina administrativa? Reduzir a quantidade de secretaria para menos? Vai aumentar? Qual é o seu objetivo em cima disso? A nossa tendência é diminuir as secretarias, ter um supersecretário junto ao prefeito,
e criar as prefeituras regionais. Esse é o projeto do PSL. Criar as prefeituras regionais na cidade de São Gonçalo. Nada de subprefeitura, prefeitura regional, prefeitura regional. E lá você terá um prefeito do Rio do Ouro. E o cara vai ser empossado como prefeito. Vai ser o prefeito do Morro do Castro, o prefeito de Marambaia, teremos o prefeito de Monjolos, teremos o prefeito do Arsenal, prefeito do Maria Paula. Então, nós teremos as prefeituras regionais. E tudo que o PSL está fazendo em sua plataforma de governo, Nelson, não é nada do que já tenha, não. Nós temos a mesma estrutura. Nós só vamos organizar. Porque não custa nada você alugar uma casa de R$1.000, R$2.000 e aquela casa será a prefeitura regional, né? O terreno ao lado, onde vai abrigar ali um espaço para um SAMUR, porque é inadmissível que o SAMUR fique baseado todos aqui no pronto-socorro e quando você precisa de um SAMUR lá em Rio do Ouro, imagina, a hora que decidir te atender ainda vai levar 50 minutos para chegar lá. Então isso é uma falta de logística muito grande. Um faxineiro que mora no Morro do Castro, ele vem aqui na Trindade, bater o cartão, para depois subir na carroceria de um caminhão para voltar para varrer o Morro do Castro. Se ele pode muito bem bater o cartão lá naquela sedezinha no Morro do Castro, que é a prefeitura regional, e ele estará lá ao lado do prefeito do Morro do Castro, cuidando daquele bairro. É isso que tem que ser feito. Esse é o projeto do PSL. Eu até tenho uma pergunta aqui. Ele diz assim, quando a gente falou de abrigo, ele diz assim, Niterói tem abrigo. Tudo bem, Niterói tem abrigo, São Gonçalo não tem, né? Então, o que acontece? Eu só quero dizer, o William, né? Ele diz, William, eu sou eleitor, minha família é eleitor de São Gonçalo, toda a minha concentração de atividade é São Gonçalo, meus amigos do peito é de São Gonçalo, são de São Gonçalo. Eu quero dizer ao William Muniz que não é o fato só de ter o abrigo. Eu moro no Ingá, quando eu saio para a rua, eu saio encontrando 2, 3 mendigos. Eu moro a 100 metros da praia, você encontra 4, 5 famílias com cachorro, colchão e tudo isso. Acontece o seguinte, William, e eu tive a coragem de entrevistar uma moradora de rua que fica na minha esquina, que eu sempre ajudo quando eu posso, né, quando eu vejo, e ela me disse, não, eu prefiro ficar aqui embaixo da marquise, aqui do lado da farmácia, porque aqui ninguém me maltrata. Eu falei, mas tem uns abrigos, nos abrigos eles me maltratam. Então, eu só quero dizer que isso é um testemunho meu. Não estou fazendo essa pergunta para o Ricardo Pericá. Eu estou falando um testemunho. Eu entrevistei essa senhora e ela disse, eu prefiro ficar aqui que eu estou mais segura. Olha que ponto chegamos, Ricardo Pericá. Então, o fato não é criar o abrigo. O fato é saber como essas pessoas são tratadas dentro do abrigo. E eu concordo, William, temos que ter abrigo, sim, em São Gonçalo, mas antes temos que ter uma dose de respeito pelos abrigados. Pericá, desculpe eu tomar a frente. Não, beleza, maravilha. Eu tenho essa entrevista com essa senhora, porque eu sempre fiquei intrigado com ela sobre isso. Vamos ver o que o Charlie diz aqui, Ricardo? Charlie Leite. Desde o final do ano. Dá para você ler aí? Dá sim. Final de 2006, vem acompanhando o projeto Ricardo Pericá, brigando São Gonçalo, chega de insertões, diz quem tem coragem. Quem está fazendo um elogio a gente, bater de frente, sistema perverso. Apenas fez um elogio, não chegou a ser uma pergunta, não. Obrigado, Charles, aí, pelo elogio. Temos aqui uma pergunta do... Aí, estou pegando aqui embaixo. Vamos para o Everton Bogarim? São Gonçalo tem inúmeras ruas chamadas das barricadas, baile funk e áreas dominadas por 2 grandes facções criminais, né? Criminal, né? Como prefeito, quais as medidas Pericá adotaria para combater a violência que assola nossa cidade? Bom, nessa parte aí eu também estendo a pergunta do Ricardo também, como é que ele vai agir nos convênios Guarda Municipal e Polícia, porque quem combate essas barricadas aí, nos parece que é a Polícia Militar, não é isso? Como é que você vai agir sobre isso, Ricardo? Vamos lá. Primeiro, vamos falar, vou responder as perguntas dele falando o seguinte, o prefeito não tem a obrigação direta com a segurança pública, né? Mas ele deve ajudar, sim,
e somar esforços com o governo do Estado para resolver essa situação. Não tem um mecanismo como prefeito para cuidar de barricada nem acabar com o tráfico. Isso aí é atribuição do governador. Mas podemos ajudar, sim, na área urbana, principalmente com os pequenos delitos e assaltos. O que o PSL tem aí de projeto? O PSL vai comprar, nos seus primeiros meses, 30 motocicletas, né, adequadas e fazer aí próximo do que é a Guarda Civil Metropolitana, usando agentes da Polícia Militar, que hoje você tem esse mecanismo para financiar os agentes da Polícia Militar a trabalhar pela Prefeitura. Então, nós queremos fazer um convênio junto com o governo do Estado, mas utilizando motocicletas, para que a gente possa aí, verdadeiramente fazer um enfrentamento a esses pequenos roubos de carros, roubos de pessoas no ponto do ônibus, e nada melhor do que a motocicleta, é algo que causa pavor a esses assaltantes, são as motocicletas. Em São Paulo, eles agem de uma maneira fantástica. Os vídeos estão aí para serem assistidos, né? Agora, com relação às barricadas, eu pretendo conversar com as comunidades, né? Principalmente as comunidades que nós queremos urbanizar. Então, vamos tentar urbanizar, conversar com a comunidade e ver se o prefeito aí tem um prestígio junto à comunidade para retirar essas barricadas. Porque eu acredito muito na conversa, eu acredito também muito no diálogo, né? Aquele que não houver diálogo, aí já o assunto já não é comigo, o assunto é com o governador. A minha parte eu farei. Não tenho problema de entrar em comunidade nenhuma, nunca tive. Entro em todas elas. E muitas vezes vou sozinho, né? Então, não tem problema nenhum em dialogar com as comunidades para a gente tentar rever isso aí, tá bom? Esse é o meu objetivo. Bom, nós estamos falando aqui com o pré-candidato a prefeito Ricardo Pericá, nós já estamos terminando a nossa entrevista, mas eu quero fazer uma pergunta aqui ao Ricardo Pericá de suma importância, né? Eu acredito que vai ser de suma importância também, né? É uma situação doméstica, de dentro de casa ser resolvida, e eu quero falar com o Ricardo Pericá sobre isso. Sua cidade e seus valores. Apresentação: Nelson Carneiro. Bom, continuando aqui, nós estamos falando com o Ricardo Pericá, depois eu peço ao Ricardo, que você e sua assessoria até dê uma acompanhada aqui nessa live e para alguns comentários aqui que você possa responder, que às vezes pula, porque a quantidade são muito grande. Mas eu gostaria de saber de você, Pericá, duas coisas. Houve um mal-estar entre o sindicato do Sindispef, né? Sindicato dos Servidores do município de São Gonçalo, e a Câmara de Vereadores. Bom, o que houve? O prefeito mandou uma mensagem em julho, se não me falha a memória, alterando a alíquota de 3% para 14%, a alíquota previdenciária. A categoria reagiu e, etc., houve um blá, 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 né? Blá, 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 não, há uma desculpa, blá, 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 não. Há uma discussão entre vereadores e a categoria, e eu gostaria que você me falasse sobre isso. Como é que você pretende tratar os funcionários? Eles reclamam que não existe concurso há muitos anos na prefeitura, até acho que de 1982. Não sei se é verdade, alguém comentou isso. Outra coisa, a mensagem foi encaminhada e os vereadores não votaram, mas colocaram em discussão o retorno, se apenas protocolado, mas não entrou na pauta. Você entende mais disso do que eu. Eu gostaria que você me dissesse, qual o projeto que você tem para os servidores? Eu entrevistei o presidente do sindicato, o Everton Luiz Santos, e achei muito legítima a posição dele como líder sindical. Não tira dos vereadores, isso aí é problema dos vereadores. Mas eu gostaria de saber o que você tem para resolver esse problema doméstico, que é a reclassificação de plano de cargo e salário dos servidores, que vem se arrastando e já está muito defasado. Bem, primeiro, respeitando lá a vontade dos vereadores, porque nós temos que respeitar a democracia, mas eles agiram errado com os funcionários. Porque eles deveriam ter colocado em votação, em discussão, em votação, para se dar uma definição do que eles querem com esse tema. A partir do momento que eles voltaram, isso pode voltar ainda após as eleições, o que se torna perigoso. E se colocasse em votação agora, antes das eleições, poderia se dar
por definitivo, para este ano, qual é a intenção dos vereadores e o que ficaria definido para os funcionários nesse tema aí. Quando volta para o Poder Executivo, isso pode novamente ser colocado em pauta e, após as eleições, aí sabemos que tudo pode acontecer. Com relação ao que pode ser feito, que tem que ser feito para os funcionários, por esse déficit previdenciário que nós temos na cidade de São Gonçalo, eu nunca vi ninguém falar da tal da corrupção. E eu só vejo todo mundo que entra no IPAG sair milionário. Todo mundo que pega lá o IPAG sai de lá milionário. Teve um cara que comprou 8 carros de uma vez só, 0 quilômetro, e usava os carros. O cara que era tesoureiro do IPAG usava 8 carros, e ainda comprou um posto de gasolina ali no Pita. Né? E ninguém faz nada, ninguém fala da corrupção. Então quer tirar do bolso ou do cidadão, ou tirar do bolso do trabalhador, mas ninguém quer tirar do bolso da corrupção. E você não vê ninguém falar isso. Tivemos um pré-candidato que até teve uma boa solução. Vamos para cima do comerciante, vamos para cima do empresário, vamos contratar mais fiscais e ir para cima do empresário. Mas falar da corrupção, eu não vi ninguém falar. E eu acho que tem que tirar, a minha observação. Pode ser que eu esteja errado. Eu acho que tem que tirar da corrupção. Acabar com esse negócio do cara entrar pobre na Prefeitura de São Gonçalo, devendo aluguel e sair de lá milionário, com casa de praia, de campo e tudo mais. É um verdadeiro absurdo. E dentro do IPASG, não foi um só não, Nelson. Foram vários. Você sabe disso, você acompanha, você tem notícia disso. Um pouco mais longe do que eu, mas tem. Eu, Ricardo Pericá, denunciei. E o Ministério Público fez vista grossa. O cara comprou em dinheiro, cash. O cara não tinha aluguel antes de entrar na prefeitura em dia. O cara entra na prefeitura, vai ser tesoureiro do IPASG, vai numa loja em 2009, compra 8 carros 0 quilômetro, até um Mercedes. O cara comprou. Não estou dizendo aqui que ele pegou do IPASG, não, tá? De repente, pode ser que eu esteja enganado. Eu só pedi para investigar. Tá? De repente, eu estou até me exaltando aqui, perdão. E o cara comprou também um posto de gasolina em dinheiro. Sítio, fazenda, casa, tudo. E aí? Como é que fica? Mas entra um e sai outro. De repente eu estou maluco aqui, de repente eu estou doido. De repente, se o cara jogou na loteria lá, né? Deve ser o João Alves lá, jogou na loteria, ganhou 81 cartões e está tudo certo. Desculpe aí. Mas meu pensamento é atacar a corrupção, que vai sobrar dinheiro aí para o trabalhador. Não precisamos meter a mão no bolso do trabalhador, não. Nelson, eu estive na sua rádio em maio, junho de 2017, e falei que não havia necessidade do aumento daquele imposto. Em novembro, eu acabei assumindo a iluminação pública depois que o Neilton foi preso. Eu fui lá pedir ao prefeito para revogar o aumento. E eles revogaram o aumento. Não teve aumento em 2017 da iluminação pública, porque foi revogado, depois que todos os vereadores aprovaram. Inclusive os telequetes também aprovaram. Bem, e no início de 2018, eu fui lá e comprei 6 caminhões zero para a prefeitura, caminhão de iluminação pública. Nem Niterói, Maricá, ninguém tem isso não tem nem a metade. Compramos 6 caminhões zero. Então, dinheiro tem, só tem que ter prioridade e fazer bom uso do dinheiro público, só isso. Bom, nós estamos chegando ao final da entrevista com o Ricardo Pericá, não é isso? O Sua Cidade e Seus Valores coloca à disposição de qualquer pessoa que se sentir prejudicado com qualquer declaração aqui, seja do apresentador, do entrevistado ou de alguém que chegou na tela e escreveu alguma coisa. Quem me conhece, quem me acompanha há 21 anos sabe que eu nunca deixei ninguém sem resposta. Nunca respondi a um direito de resposta, porque eu já coloco à disposição. Todo mundo me conhece, me sabe, não faço nada escondido, estou no Facebook. E eu gostaria, Ricardo, de terminar essa entrevista com você, né? Posso responder mais duas que eu estou vendo aqui, Nelson? Pode responder, sim. Então, vamos lá. Tem aqui a pergunta do Cláudio Farias. Você vai melhorar a iluminação pública? Olha só. Quando eu peguei em 6 meses, Cláudio, de iluminação pública, compramos 6 caminhões zero, montamos uma estrutura capaz de fazer 4.000 pontos por mês, fizemos 18.000 pontos. Fizemos mesmo, porque da maneira que eu estou agindo, se não tivesse feito, já teriam trazido a público aí que não era uma verdade, né? E está lá tudo enumerado lá para ser provado. Então lá tem capacidade para fazer 4.000 pontos por mês. A cidade tem 67.000 pontos no parque. Então já era para ter sido iluminado. No 4º mês, nós fizemos a compra
programamos a compra do LED e o prefeito vetou. Então, hoje a cidade já estaria aí com um grande número de ruas em LED, que é uma iluminação mais eficiente, mais barata e de menos manutenção. Então, infelizmente, o governo não quis fazer. Mas se tem alguma coisa fácil na prefeitura de se resolver, se chama iluminação pública. É coisa fácil. É mais fácil para o prefeito resolver o problema da iluminação pública do que você trocar a lâmpada na sua casa. Tenha certeza disso. Quero responder também aqui, vou pegar aqui, Jorge Chagas. Temos aproximadamente 95 bairros. Se tiver uma prefeitura a cada bairro, como ficaria o valor disso? Jorge Chagas, não seria em todos os bairros. Nós faríamos principalmente nos bairros extremos, que se distanciam da prefeitura. Por exemplo, Morro do Castro, nós falamos aqui, que você lá em Morro do Castro, para pagar o IPTU, tem que pagar duas condições. Você vai poder pagar o seu IPTU no Morro do Castro. Você vai poder solicitar alguma coisa da prefeitura no Morro do Castro, não vai precisar sair da sua localidade. Aí é Rio do Ouro, Marambaia, os bairros mais próximos não, né? Como também temos que ter um prefeito de Alcântara. Vamos ter que ter um prefeito de Alcântara para dar valor, não pela distância, mas pelo mérito de Alcântara, pelo seu valor econômico para a cidade de São Gonçalo e pelo seu tamanho. E nós estamos falando, Chagas, por exemplo, eu sempre comparo São Gonçalo a Sergipe, que tem 75 cidades. Como o tamanho de Sergipe é o dobro, vamos falar aí de 37 cidades. Nós, se fizéssemos aí 37 cidades, municípios dentro de São Gonçalo, nós estaríamos fazendo a mesma coisa que é o estado de Sergipe. Mas não é isso que nós estamos programando. Uma prefeitura regional é um prefeito. Ali você não vai ter vice-prefeito, você não vai ter uma Câmara de Vereadores, você não vai ter ali secretários naquela prefeitura, você vai ter um prefeito e vai ter os funcionários que vão executar o serviço. Mais nada, o cérebro é aqui na sede, e lá vai ser um link com a sede para estar resolvendo, apenas tirando o distanciamento para você estar resolvendo na sua localidade. Espero ter explicado aí, vamos continuar explicando melhor sobre isso. Ô, Ricardo, você enfrenta as perguntas e eu quero terminar, mas não tem jeito. Mais uma pergunta aqui para a gente terminar, tá? Porque a live já está 1h07, live muito grande, às vezes nunca é muito proveitosa, né? Bom, nós temos aqui, não é proveitosa não, fica de mais facilidade de acesso. Só um minutinho, Ricardo, não é bem isso aqui que eu queria perguntar. É sobre a... Alguém pergunta aqui, Ricardo, se você vai terminar o hospital do Vila 3. Essa é a pergunta. O projeto do PSL é imediatamente colocado, já está pronto praticamente, né? Não tem nem muito o que fazer. É colocar o PAN de Alcântara e o PAN de Neves para funcionar com condições de hospital. Não será mais um PAN, será um hospital, né? E ali o PSL vai implantar, e nós estamos falando, Nelson, nada assim que, estou inventando que depois não tem orçamento. Não, nós estamos apenas falando de organizar o que já tem. Nós já temos, é só organizar o que tem, não estou inventando nada. O PSL não está inventando nada. Então, será feito no PAN de Alcântara e PAN de Neves um centro odontológico com 20 cadeiras, porque aí você tendo as 20 cadeiras, você também fazer um laboratório de um protético ao lado, para que as pessoas possam fazer uma prótese. Hoje, nós temos tudo isso, aliás, nós temos muito mais, porque nós temos mais de 100 dentistas. Eu vou ter um número exato, para não errar, mas eu acho que chega a 200. Mas eu posso dizer que tem mais de 100 dentistas na cidade. Mas isso não funciona, e não é culpa do dentista. Não tem raio-x. Você sabe quanto custa um raio-x, Nelson? R$1,80. E o dentista não tem condições de tirar um raio-x para o cidadão gonçalense. Então, no centro odontológico, todas as cadeiras com raio-x, né, porque não custa muito caro o aparelho, é uma coisa barata, né? Então, ali o centro, você vai poder tomar conta daquelas 20 cadeiras em 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, para atender a odontologia do cidadão gonçalense. Nada absurdo, nada de luxo, é necessário, é o mínimo que você pode dar ao munícipe, né? Os 2 centros odontológicos. Então, na saúde, o que o PSL quer fazer é imediatamente, antes de terminar os 6 meses, colocar os 2 PAN para funcionar, mas com condições de hospital. Tá certo, nós estamos aqui falando com o vice-prefeito Ricardo Pericá, pré-candidato, nós estamos encerrando a nossa entrevista,
Com o Ricardo. Sua cidade e seus valores. Apresentação: Nelson Carneiro. Ô, Ricardo Pericá, vou deixar essa despedida aí para você agradecer esse público, né? Para eu não tomar muito tempo aí. Você agradecendo esse público que acompanhou e depois você dá uma passada aí no rodapé dessa live, porque eu acho que tem muita coisa aí que você poderia contemplar, né? E até dar uma resposta. Muito obrigado, Ricardo, e obrigado ao público que nos acompanhou. Eu peço aqui a todos que estão nos ouvindo, né, quem vai ouvir isso aí, se você puder, em sua casa, orar pela sua cidade, por nossa cidade, São Gonçalo, orar por todos nós do PSL, por todos os políticos também, né? Vamos clamar a Deus aí, porque a nossa cidade está num momento muito difícil, nós temos enfrentado muita dificuldade, e existe um sistema, esse sistema envolveu pessoas também boas no meio, mas o sistema se fortaleceu muito. Esse sistema tem pessoas que você não imagina, pessoas às vezes que você conhece, você não sabe, mas ele está hoje atrelado ao sistema, envolvido ao sistema. Então nós temos que quebrar esse sistema de corrupção na nossa cidade. Mas eu acredito que isso nós precisamos orar muito, e eu clamo aqui a vocês, que hoje mesmo em sua casa, por favor, não pense que eu estou brincando, não. Vamos orar. Eu peço a Nelson, você, Nelson, que hoje tira um tempinho em sua casa para orar pela cidade de São Gonçalo, orar por todos os políticos, orar pelo PSL, para que a gente possa aí ultrapassar essa barreira e seguir uma cidade mais feliz, para que a gente não venha fazer mais rádio, como o Nelson já vem lutando há muito tempo aí, para discutir só problemas da cidade, a gente possa discutir coisas boas também, que passem a acontecer em nossa cidade. Então, a minha despedida hoje aqui é clamando a todos vocês que possam estar orando por mim e por todos envolvidos na política de São Gonçalo. Obrigado aí, Nelson, pelo carinho. Tá bom, nós estamos encerrando aqui a entrevista com o Ricardo Pericá. Quero convidar vocês para um grande debate que teremos na sexta-feira, e nós queremos estar aí rodando na telinha aí, um debate sobre a liberação das drogas e outros assuntos, e a nossa pergunta ela é muito forte, perguntando que você que é a favor da liberação das drogas, você daria dinheiro ao seu filho para adquirir droga, a famosa maconha? Bom, você vai participar conosco no próximo sexta-feira e eu aguardo você. E eu estou terminando aqui fechando mais essa entrevista com o Ricardo Pericá. Quero agradecer penhoradamente, que eu sei que ele tem uma pauta intensa, e nós vamos terminar por aqui. Sua cidade e seus valores. Apresentação: Nelson Carneiro.